Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho aqui uma convidada muito ilustre, a senhora Tamara Kaufmann. Ela veio contar um pouco da história dela, né? 87 anos de história, né, dona Tamara? 87. Olha isso, gente, mas é um presente para nós. Fiquem até o final, apertem os cintos, porque é uma história tremenda. Boa noite, querida, seja muito bem-vinda. A senhora é muito bem-vinda aqui, viu? Muito obrigada. E nós estamos todos curiosos para saber um pouco dessa história tão tremenda, né? Então, eu tenho que contar a história resumida, porque senão vai a noite adentro, né? São então muitas eu vou histórias, começar né? a contar desde que eu era criança, que eu me lembro, com 6, quase 7 anos. Eu me lembro ter morado na Rússia, na Crimeia. Eu e minha mãe era viúva, e ela teve que trabalhar para me sustentar. Trabalhou como motorista de caminhão. Sério? Isso. E às vezes ela me deixava na vizinha quando ela ia muito longe. Às vezes ela me levava, mas a maioria das vezes eu ficava na vizinha enquanto ela viajava. Agora, quando ela viajava muito longe, ela me levava junto. E ela era russa? Sim, nascida na Rússia. O pai dela era um militar, inclusive. E a senhora também nasceu lá, russa? Eu nasci na Rússia lá. Uhum. Então, eu ficava muitas vezes na vizinha, porque minha mãe estava sozinha, ela também não tinha irmãos, ela era filha única também. Então, é tudo assim. Bom, eu me lembro muito da minha casa na Crimeia, à beira de Mar Negro. Eu ia tomar banho todo dia, de manhã, eu levantava, eu ia na praia, eu voltava só para almoçar. E minha mãe, ela me dava, não me lembro o que ela falava, que ó, quando chega isso, você vai para casa. Então eu chegava para almoçar em casa. Olha só. E depois, passando algum tempo, chegou a guerra, né? Eu já nasci... Isso em que ano? A guerra começou mesmo em 1938. Eu nasci em 36. Mas as minhas lembranças são depois de 6 anos. E depois de 6 anos nós morávamos naquela casa perto do mar. E aí os alemães invadiram a Rússia. E como nós morávamos no caminho dos que invadiram a Rússia, os alemães, eles invadiram a nossa casa. E a nossa casa era grande. E resolveram passar a noite lá. 10 soldados, mais ou menos 10. Minha mãe que falou que eram 10, acho. Porque eu não sabia quantos que eram. Eu via eu era pequenininho, aqueles homens grande, né? Eram grandão. Resultado, nós nos trancamos no nosso quarto para dormir, enquanto eles dormiram na sala. Todos dormiram na sala. Não entraram nem nos outros quartos, nada. Todos dormiram na sala, no chão, no divã, nas poltronas. E de manhã eles foram embora, nem tomaram café, foram embora. E com isso, a minha mãe achou que nós deveríamos sair de lá, porque poderíamos ter outras invasões iguais, né? Uhum. Então ela falou assim, sabe de uma coisa? Nós vamos na casa da tua avó, que a mãe dela, do teu avô, que o pai dela era vivo, a mãe não, a mãe dela morreu quando ela tinha 14 anos apenas. Nossa. E aí ela fez a mala e nós fomos. E primeiro íamos passar na casa da amiga dela, esperar
um trem, porque na época de guerra os trens passavam de vez em quando, né? Então nós juntamos, ela fez a mala, nós fomos tentando ir na casa da amiga dela, mas no caminho, não sei como chama, pelotão, ou sei lá, de soldados. Alemão. Abordaram nós e perguntaram para minha mãe onde é que ela ia. E ela falou, eu vou na casa da minha amiga. Não, a senhora vai conosco. E levaram a gente no trem. E nós entramos, eles colocaram a gente no trem daqueles vagões de carga. Sabe aqueles que carrega gado, essas coisas? Daquele tipo, cheio de ripa, com buraco, com frestas, assim. Fazia um frio danado. 2 dias nós ficamos dormindo em cima de palha. Misericórdia. 2 dias fechado, dentro do trem. Só abriam o trem para a gente fazer as necessidades no matinho. E não era só minha mãe, tinha várias pessoas dentro do trem, mas eu não me lembro. Não me lembro direito. E levaram a gente para a Alemanha num campo de concentração. Chegando lá, isso eu não conto no livro. Isso eu não conto, porque seria um livro dessa grossura se eu contar. Chegando lá, eles mandaram a gente para um campo de concentração e antes de dar alojamentos para nós, que chamaria alojamento, eles mandaram a gente tirar a roupa. Mulheres separaram mulheres dos homens. Nós entramos numa sala, um frio naquela época, acho que era outono, não tinha neve ainda, mas outono já era frio. Mandaram a gente tirar a roupa, inclusive calcinha, roupa íntima, tudo, tirar tudo, para ver se a gente escondia alguma joia, alguma coisa. Aí depois mandaram vestir a roupa. A mesma roupa? É, a mesma roupa. E nós só tínhamos aquela roupa, só a roupa do corpo, nós não tínhamos mais nada, porque eles pegaram a gente na rua. O que nós íamos visitar a amiga da minha mãe? Nós não tínhamos nada conosco. Ficamos com essa roupa. Aí eles mandaram a gente para uma sala onde tinha várias camas beliche, sabe aquelas em cima e embaixo. Falaram, vocês vão ficar aqui. Várias mulheres com crianças. Então nós ficamos naquele quarto lá. E passamos, eu não sei quanto tempo nós passamos lá, só que depois foram colocando a gente em campos de concentração. E nós ficamos num campo de concentração também, tinha umas 6 famílias, aí a família em cada salão separado por cortinas. Assim, que né, cortina aqui, aqui vocês vão dormir. A família morava. Ficava uma família em cada separação de cortina, num salão. Dormia assim. Sorte que esses prédios, que eram prédios, não me lembro quantos andares, não tinha elevador, não. Sei que tinha escada aberta. Mas esse campo de concentração não tinham judeus? Não, são campos de estrangeiros. De estrangeiros. Não tinha nada a ver. Tinha húngaro, tinha polonês, tinha russo, tinha lituano, tinha várias coisas. Aí depois eles resolveram... isso foi assim na época de guerra mesmo, né? Eles resolveram que colocaria a gente em campo, que foram criados na Alemanha, campos de concentração mais ou menos por nacionalidade. Então nós fomos parar, porque o meu padrasto
era ucraniano também, né? E a minha mãe era russa. Eles colocaram a gente primeiro num campo russo, porque minha mãe naquela época ainda era solteira, né? Colocaram a gente no campo de concentração onde tinha bastante russo. E lá, então, as mulheres trabalhavam na cozinha, aquelas que sabiam cozinhar, e eu ia com a minha mãe para não ficar sozinha, eu era criança, né? Ia com a minha mãe e ajudava ela a descascar batata. Descascavam caldeirões de batata, porque a cozinha era para coletividade. Né? Imagino. Então, já comecei a descascar batata com 7 anos de idade. Verdade. Tá, e eles davam uma folga para a gente, um dia de folga, meio período de folga, que nem doméstica, digamos. A doméstica, ela cada 15 dias ganhava meio dia de folga. Mas é um trabalho escravo forçado, né? Porque tinha que trabalhar. Então, quem sabia cozinhar, cozinhava, quem sabia ajudava na cozinha. Outro passava roupa, outro lavava roupa, mas lavava de todos, sabe? Sim. Eles davam para cada um punhado de roupa, a gente não sabia nem para quem que a gente lavava. Sem dúvida. Para soldados, para encarregados. Então era assim. E como eles davam folga uma vez por semana para minha mãe, a gente saía para a cidade, passeava perto, mas era sempre vigiado. De longe, mas era vigiado. Nesses passeios, minha mãe conheceu o meu padrasto. E ele era projetista. Nós estávamos morando, eu não lembro que cidade que era. Naquela eu não lembro. Na Alemanha. Ele trabalhava em Berlim, que era a capital da Alemanha. Naquela época, inclusive, não era dividida. Depois foi separada, agora outra vez ficou uma capital só. Ele era um bom projetista, desenhista, pintor, ele pintava quadros também, né? E ele se apaixonou pela minha mãe e falou, deixa eu ver se eu consigo tirar você do campo e a gente vai morar em Berlim, você vai morar em Berlim conosco. Então, ele conseguiu, e aí eu assisti casamento da minha mãe, no civil, porque igrejas, eles fecharam todas as igrejas, não tinha. E nós fomos morar num apartamento em Berlim. Só que Berlim era muito bombardeada pelos americanos, era a guerra, né? Bombardeava muito. Às vezes, às 2, 3 horas da madrugada, a gente era acordada e tinha que correr com a roupa do corpo, do jeito que tá, tinha que correr para o abrigo. Tem muita gente que perdeu o que não tinha, o que tinha, o que não tinha. Uau! Porque lançavam bombas, quando voltava só tinha destroço, não tinha mais residência. Para nós, inclusive, o nosso prédio, ao lado caiu a bomba, nosso prédio perdeu janelas, portas foram arrancadas. Era terrível mesmo. A gente dormia muito sobressaltado, vivia sobressaltado. Né? Aí nós resolvemos sair de Berlim por causa disso. E minha mãe ficou grávida. E com essa gravidez ela conseguiu o visto de saída da cidade e nós fomos procurar uma cidadezinha de interior. Na Alemanha? Na Alemanha. E onde minha irmã nasceu. Era Augsburgo e a cidadezinha chamava Zusmarhausen. Eita palavrão, né? E ela nasceu lá e a casa onde nós fomos pedir asilo, nós acabamos morando de graça lá. E a dona gostou tanto, simpatizou tanto com a nossa família,
que ela até fez roupinha para minha irmã, tudo, sabe? E foi madrinha da minha irmã, batizou ela de Mariana. Né? E aí acabou a guerra. Minha irmã nasceu 3 dias depois do armistício, né, da assinatura de paz. A guerra acabou em 45, 8 de maio. Minha irmã nasceu 11 de maio. Uau! Bom, aí o sonho da gente era sair da Alemanha e ir para um país neutro. E achamos que podíamos ir para a Suíça. Só que nós fomos a pé. O quê? A pé, da Alemanha para a Suíça. Fizemos a trouxinha, a minha irmã ganhou um carrinho de bebê. Ela estava com 19 dias quando nós iniciamos a caminhada. Então a gente caminhava 30, 40 quilômetros por dia, pedíamos acomodação para dormir em alguma casa. No caso, como era verão, algumas casas recusavam a gente estendia cobertor na rua, na beira da estrada, e dormíamos no cobertor, caminhando até a Suíça. Só que quando chegamos, não sei quantos dias que a gente caminhou. Quando chegamos na Suíça, fronteira da Suíça, eles não deixaram a gente entrar. Porque eles conferem documento, tudo. Eles falaram assim, na Suíça só entram pessoas que já têm parentes que se responsabilizam por vocês. Vocês têm parente aqui? Não. Vocês têm trabalho aqui? Já. Também não. Também não, então não pode entrar. E quanto tempo vocês levaram para chegar lá? Não me lembro. Eu sei que caminhamos dias, olha, dormíamos às vezes na casa de alguns, no chão mesmo, às vezes dormíamos na rua. Era assim, caminhada. Quantos dias? Eu era muito criança. Eu tinha 9 anos. Nossa. Então, aí nós resolvemos voltar. Voltando, a gente falava, e agora? Onde é que a gente vai? Aí nós escutamos falar que existe Munique, existia um campo de concentração dos refugiados de guerra. Então nós resolvemos caminhar para lá. Meu Senhor. E caminhamos lá, chegamos lá e nós tivemos acolhimento. E foi lá que as pessoas que estavam naquele campo, os homens tinham que trabalhar para sustentar o próprio campo. Nós já não éramos prisioneiros. Só que para sustentar o campo, quem chegava lá e quem tinha condições de trabalhar, trabalhava na cozinha, carpintaria, pedreiro, o que tivesse. Lavanderia, quem soubesse trabalhar, trabalhava. Mas era para justamente ajudar um ao outro. Era como se fosse uma comunidade. Então, assim, hoje você vai para a cozinha, você vai cozinhar para todo mundo. Entendi. Outra, sabe lavar roupa? Vamos lavar roupa. Que tinha, assim, tanques no quintal do campo, né, digamos, né? Onde as mulheradas lá ficavam batendo papo, lavando roupa, lá, pendurando. Então, até que era gostoso viver lá. Mas também tínhamos prazo. Nós teríamos que procurar emprego e casa para morar. Arrumar-se emprego. Porque lá era provisório. Era provisório, né? Então, minha mãe acabou arrumando emprego de garçonete num restaurante. Meu padrasto arrumou numa indústria de fazer estatueta, essas
ou vasos de barro, estatuetas, cerâmica, né? Deve ser cerâmica, não me lembro direito. A gente ia trabalhando. E com o tempo, nós fomos... Aí o meu padrasto falou assim, vamos procurar alguma coisa mais... Vamos para a Suíça. E não, mas aí deu aquele problema, né, da Suíça. Uhum. Então nós fomos. Mas aquele campo de concentração, como acabou a guerra, vieram os franceses, americanos, italianos, ingleses, procurar as pessoas se elas quisessem, fazer documentação para a pessoa se ela quisesse voltar para a pátria dela. Nós não podíamos voltar para a Rússia, porque a Rússia naquela época tinha o Stalin. E quem saía da Rússia, ele chamava de Desertor. Desertor. Não importa se nós saímos forçados ou não. Uhum. Então nós não queríamos voltar para a Rússia. porque Queríamos vocês, algum país... que vocês não saíram, vocês foram tiradas, né? Nem sabiam para onde estavam indo. Mas né? prova isso para o Stalin. Ele não queria saber. Uhum. Saiu da Rússia porque quis. Era assim. Então nós tínhamos medo de voltar para a Rússia. Então nós escolhemos os Estados Unidos. Só que todo mundo queria ir para os Estados Unidos. Uhum. Aí então ofereceram para nós vários países. Itália estava muito pobre. França também. Não, vocês podem ir para a América, podem ir para o Brasil, podem ir para a África, podem... Então nós escolhemos o Brasil e viemos parar no Brasil. E aqui nós começamos. Com a roupa no corpo, ganhamos pelas doações, ganhamos algumas roupinhas a mais, né? Sapato um só, um par de sapatos só. E quando nós chegamos aqui, nós tínhamos prazo para arrumar emprego e casa. 4 meses. Uau! Aí minha mãe e meu padrasto saíram, eu já estava com 12 anos, né? Comecei a cuidar da minha irmã e eles saíram procurando emprego. Nós paramos no Rio de Janeiro naquela época, Rio de Janeiro. Tá. Aí falaram para os meus pais que São Paulo tem muitas oportunidades, eles foram direto para São Paulo. Primeiro foi meu padrasto, né? E minha mãe ficava com a gente. Eu fiquei com a minha irmãzinha, tinha 3 aninhos só, né? E aí ele arrumou emprego numa indústria como desenhista, né? Porque ele era muito bom desenhista. Só que naquela época os patrões abusavam dos empregados, porque não tinha fiscalização. Uhum. Ele ganhou emprego, mas por salário mínimo, né? Uhum. Mas nós acabamos indo. Arrumou uma casa num bairro onde o Judas perdeu as botas e já estava furando as meias. Né? Mas arrumou. E a minha mãe, então, aí nós fomos morar lá e no dia seguinte minha mãe foi procurar emprego também. Aí ela arrumou na indústria Matarazzo, na fábrica de macarrão. Então os dois trabalhavam e aí a dona da casa me ensinou a fazer arroz, feijão, queimei muito para aprender. Mas hoje é uma cozinheira de mão cheia. Então eu tomava conta da minha irmã enquanto os dois trabalhavam. E a sua irmã tinha quantos anos? E assim foram. Minha irmã quando nós chegamos em São Paulo, minha irmã tinha 3 anos e eu 12. E aí nós fomos melhorando aos pouquinhos. Aí aquela casa, apesar de não ser barata, mas não era muito, não dava para
para a gente melhorar de vida tinha que sair, aquela casa era cara para nós. Nós arrumamos uma casa menor, pagando metade do que nós estávamos pagando de aluguel. E com isso minha mãe comprou uma máquina de costura, aprendeu a costurar sozinha através de moldes de revista de moda. Uau! Começou a costurar em casa, e meu padrasto trabalhando, e assim foi indo. Eu não tinha escola, comecei, e não tinha escolas noturnas naquela época. E quando eu fiz 14 anos, eu fui trabalhar com ela na fábrica, no Matarazzo. No Matarazzo. Trabalhava na produção, ensacando macarrão. Com isso, depois foi arrumando outros empregos, e aí nós fomos mudando até arrumar as coisas melhor. Aí começaram a surgir escolas noturnas, e aí minha mãe correu atrás para eu estudar de noite e trabalhar de dia. Então eu chegava em casa às 10h30, 11 horas, 5 horas eu já estava levantando para ir trabalhar. Uau! É assim que eu fui indo. Aí eu fui aprendendo, fui melhorando de vida, fui ganhando cargo maior, fui indo, até aprender, até ser secretária. E assim fui trabalhando. Nós mudamos de bairro. Aí depois a minha mãe separou do meu padrasto, que ela não... Eles não se davam... Ele gostava dela, mas ela casou com ele para não ficar sozinha. Uhum. No fim, ela separou, Casou não, juntou, né? Mas eles viveram 18 anos com esse que ela juntou. Uhum. E enquanto isso, eu fui aprendendo as coisas, fui aprendendo na escola, fui trabalhando, ganhando cargos maiores. Cheguei a ser secretária, depois encarregada de secretárias. Trabalhei numa empresa grande, inclusive. Uau! Aí conheci meu marido, casei tarde, casei com 39 anos já. Já estava com a cabeça no lugar. Eu até não queria casar, estava com medo de casar, porque como minha mãe não se dava bem com meu padrasto, separou dele. A senhora achava que ia acontecer o mesmo, né? É, a gente sempre vai pela família. É, né? Verdade. Exemplo, né? Fui indo, fiz ginásio, comercial básico, depois fiz técnico contábil, trabalhei em contabilidade, trabalhei secretária. Mais tarde foi aberta uma faculdade nova e eu aproveitei, tinha tempo, fiz faculdade comecei a estudar em faculdade de administração, mas depois peguei letras. Uau! E acabei pegando letras já no segundo ano do superior, terminei. E eu escrevia muitas poesias, assim, sabe? Tinha rascunho de poesia que não acabava mais, tinha uma caixa. Fui escrevendo, né? Mas nunca pensei em publicar um livro, mas fui guardando. Casei, vivi muito feliz durante 14 anos, casei por amor, e a gente se gostava muito. A gente era tão igual, casei com uma pessoa que tinha os mesmos gostos que eu, até nas cores. Olha só. Nas cores, ele gostava das cores de roupa igual o meu, igual eu. Então, era incrível os nossos gostos. Era tão igual que a música... Quando eu casei, ele descobriu que ele tinha os mesmos discos que eu. Nossa! Tanto que ele vendeu os dele, porque todos os discos que eu tinha, ele tinha igual. Coleções, tudo. Que lindo.
até livros, coleção de livros. Eu tinha 2 coleções de livros. Eu tinha várias coleções, mas 2 ele tinha igualzinho meu. Vendeu também. Em nossos fins de semana, quando a gente não saía, a gente punha música clássica nos discos e ficava lendo na sala. Ficávamos lendo lá, cada um com um livro. Os 2 gostávamos de ler. Que legal. Então, quando ele morreu, eu senti muita falta. E durante esse tempo que eu fui casado, a minha irmã enjoou de São Paulo, porque começou a ficar muito violenta. Nós estávamos morando em São Paulo. Então, ela começou a procurar uma cidade de interior, procurar uma casa. Ela disse, cara, depois eu arrumo um emprego, outro. Mas os cunhados, os irmãos do meu marido moravam aqui. Ele tinha 4 irmãos morando em Balneário Camboriú. E a gente, quando tinha um feriadão, assim, a gente vinha muito para cá. E eu falava, quando me aposentar, eu ia morar aqui. Só que aí, quando ele morreu, os únicos, assim, parentes, porque não era parentes do meu marido, não meu, eram aqui em Balneário. Então eu vim morar aqui. Como minha mãe também estava morando aqui com a minha irmã, elas falaram, vem morar com a gente aqui. Se você quiser arrumar emprego depois, mas vem, experimenta morar com a gente. E foi assim que eu vim parar aqui em Balneário Camboriú. E eu comecei a escrever poesias de novo, né? E entre rodas de amigas que eu arrumei, elas começaram, publica um livro. E aí eu publiquei. Minha irmã até me ajudou. Começamos a visitar as cidades e aí eu escrevi o primeiro livro, Santa Catarina, Entre Linhas e Poemas. Uau! Então, cada cidade que a gente ia, eu catava pontos principais, minha irmã tirava fotos, ela adorava tirar fotografia. Então, eu fiz 14 poesias em 14 cidades. E publiquei o livro, tanto que conheci um senhor que era deputado lá. Ele falou, vou te levar para a Câmara dos Deputados, eles vão te conhecer. Ele conheceu a minha casa e a minha irmã falou, escreva uma poesia. Comecei a bordar. Que ela tirou as fotos e eu bordei. Aí ela falou, escreva a poesia de cada quadro, você que gosta de fazer poesia. E assim saiu o primeiro livro. Uau! Depois eu quis escrever um livro de citações, de adágios e poesias. E coloquei o título, Por que Escrevo? Então, comecei com uma crônica explicando por que escrevo. E uma poesia. Lá tem a poesia explicando por que eu escrevo. Então o livro se chamou Por que Escrevo. Depois, passou um ano mais ou menos, aí eu falei, vou escrever a história da minha vida, que é esse aqui, o meu livro. Só que eu resumi bastante, né? E aí começou a surgir coisas, eu escrevi para o Página 3, poesias, escrevi crônicas para o Página 3. Depois parei, motivos assim de muitos afazeres, as associações me chamavam para ajudar, eu acabei me associando depois saí porque não tinha condições de continuar, às vezes por motivos carregada demais, né? Sobrecarregada. Sobrecarregada. É.
Mas foi indo. Aí surgiu a Academia de Letras e me chamaram para a Academia de Letras. Ela fundou num ano, no ano seguinte me chamaram por causa dos livros que eu escrevi. E a senhora é membro da Academia de Letras. Cadeira número 23. Uau! Então... Que legal. Aí eu fui indo. E esse ano resolvi escrever um livro que eu falei, olha, faz tempo que eu estou com vontade de escrever crônicas e poesias, só que eu vou escrever um livro bem leve, que todas as minhas poesias e crônicas são positivas. Eu não escrevo desgraça, não descrevo desgraça. Eu descrevo as coisas boas que eu vi, que eu fiz e que eu conheci. Uau! Esta é a minha vida. Não sei se eu vou escrever mais algum livro, mas esse livro que eu escrevi, O Primeiro Presente, é uma historinha de quando minha mãe, quando nós morávamos ainda num quarto e cozinha, e minha mãe começou a trabalhar, fim de semana ela me dava 50 centavos, me dava dois cruzeiros, naquela época era cruzeiro também, para eu comprar doce, e 5 cruzeiros para eu ir no cinema, no matinê. Eu, em vez de comprar doce, eu guardei esse dinheiro. E com esse dinheiro, quando chegou o aniversário dela, eu comprei um presente para ela. Que lindo. Então, foi o meu primeiro presente. Aqui tem a historinha. Uau! Então, aí quando eu escrevi esse livro, o editor falou, por que você não... Porque ia ser outro nome. Ele falou, por que você não põe o título do livro primeiro de presente? Porque é comovente. É é um conto que eu estou contando, né? Põe o primeiro presente, porque é muito bonito esse conto. Então eu coloquei o primeiro presente. E já o pessoal que recebeu o livro, que leu, disse que gostou bastante. Não, com certeza, acho que não tem como, né? E esse livro também é muito bom também. Esse pessoal gostou bastante. A sua história, né? Esses eu tenho ainda, tanto que fica para vocês. Ah, obrigada, querida. Tá? Esse obrigada, eu não tenho para dar mais um, mas esse pode dar. Ai. Essa é a minha história. Tremendo. Estou aqui agora morando em Balneário Camboriú. Minha mãe faleceu já de idade também. E a minha irmã morreu de coração 3 anos atrás. Eu fiquei sozinha. Quando nós viemos aqui, eu vendi a casa que nós tínhamos em apartamento. Quando nós casamos, eu e meu marido compramos apartamento. A prestação já estava pago. Eu vendi o apartamento e construímos a casa. Aí foi morrendo. Minha mãe morreu, minha irmã morreu, o cachorro, o gato que tínhamos. Eu fiquei sozinha. Aí falei, não, sozinha numa casa grande que tem 3 quartos, 2 salas, jardim, quintal. E tomar conta daquela casa sozinha. Eu com idade não tenho mais fôlego para isso. Então eu vendi a casa e comprei um apartamento pequeno com 2 quartos, que para mim tá bom. 2 quartos é assim, porque quando uns parentes do meu marido resolvem vir aqui, pelo menos tem um quartinho para eles, né? Um quartinho para eles. E a senhora pinta, é artista também, né? É, pintei, pinta, borda. Pintei. No geral, eu pintei 3 quadros. Um eu não quis vender, quis ficar, mas 2 eu vendi, porque me pediram. Canta, cozinha, e canto, escreve. Fui convidada, descobriram que eu tenho uma bela voz, dizem, né?
Eu canto, gravei um disco. Quando você for na minha casa lá, eu te dou. Querida. Gravei um disco, esse é o segundo já. O primeiro esgotou, para não variar. É bom o negócio, gente. O livro esgota, o CD esgota. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Então, assim, gravei e faço bordados, né? Crochê eu não gosto, mas tricô eu não compro blusa de lã. Eu faço todas. Faz todas. Agora eu estou fazendo... Que privilégio, né? Agora eu estou fazendo um casaquinho a pedido da esposa do músico. Ela faz um colete comprido para mim, que ela viu o meu, né? Ela queria que eu fizesse. Que legal. Eu estou fazendo, estou quase terminando, já semana que vem eu vou terminar. Que legal. Então recebi até encomenda. Ah, e também fiz bichinhos de tricô, doei vários bichinhos para uma creche? Para creche, mas eu entreguei lá. E ano passado, e agora estou juntando, estou fazendo bichinhos dos restinhos de lã, para quando chegar outubro, o Dia das Crianças, eu vou ver para quem que eu vou doar ainda. Porque eu vendo, assim, quando eu encomendo, uma pessoa pode encomendar, eu vendo o bichinho. É para vender. Mas no meu passatempo eu faço os bichinhos para doar para as crianças pobres nos dias especiais, Dia da Criança, Natal, Páscoa. Eu fiz bastante coelhinhos para Páscoa. Que legal! Entreguei para creche. Bacana. Coelhinho de tudo quanto é cor. É crescer e contribuir, né? É uma coisa que vem de mim. Eu não estou me gabando que eu fiz isso. Faço isso para passar tempo enquanto assisto televisão. À tarde eu sento, assisto televisão e fico ocupando minha mão. Fico ocupando minha mão. Gosto de ler, né? Gosto de ler. Eu não fico sem ler. Que legal. Dona Tamara, a respeito do campo de concentração que a senhora foi levada, era um campo alemão, né? Mas a gente sabe pela história que na Rússia tinham campos de concentrações que foram bem piores do que o Holocausto, que exterminou muito mais pessoas, né? Tinha campos e tinha também, assim, individualmente as pessoas eram presas e levadas para o quartel e torturadas, né? Na época do Stalin, né? Na época do Stalin, porque o Stalin, ele era meio maluco, né? Maluco mesmo louco de pedra, digamos. Então, mas eu vou começar dizendo o seguinte, terminando aquela história dos alemães, a minha mãe, ela foi presa também pelos soldados alemães, ainda eu era pequena. Eles levaram minha mãe para o quartel quando os alemães invadiram a Rússia e ficaram 2 dias com ela, torturando ela, questionando, não tortura física, moral. Eles falaram, a senhora é judia, porque a senhora tem olhos azuis e ela é loira. Ela falou, não, eu não sou judia, eu sou russa, meu pai é russo e meu pai é do exército russo. Não tenho nada de judeu. Não, a senhora é loira e de olhos azuis. Eles achavam que era judia. Então, eles ficaram 2 dias com ela, interrogando ela e pesquisando a família dela até descobriram que realmente ela não era judia. Esse é um dos trechos que minha mãe conta, certo? Tá. O que eu ia falar mais? O outro era que da experiência que ela viu, isso aí já falando dos campos de concentração russos mesmo, da Rússia comunista, né, dos gulags lá.
que a gente sabe que morreu muito mais pessoas. Muito mais. Nos campos de concentração russos, do né? Stalin, na época do Stalin, Stalin. Isso minha mãe contava muito, pedaços assim. Ela teve uma amiga que foi presa porque não tinha o retrato de Stalin na casa dela. Foi presa e minha mãe nunca mais viu essa amiga, porque a amiga não tinha o retrato de Stalin. Porque Stalin era obrigatório todo mundo Era obrigatório ter um retrato de Stalin na casa das pessoas. Inclusive na nossa tinha. Era obrigado. Era obrigado. E o Stalin, às vezes, ele cismava com alguma pessoa, mandava prender e ficava questionando, perguntando, fazendo interrogatório, até a pessoa se cansar e às vezes falava até que era aquilo que não era. Não né? era, meu Deus. De fazer tortura. Ele fazia torturas. São torturas morais. Não eram torturas assim de ferro em brasa, queimar unha, essas coisas, não tinha nada. É que seguravam a pessoa numa sala e ficavam fazendo perguntas, até que a pessoa se cansasse. Então, depois de cansada, se a pessoa respondia a mesma coisa, eles chegavam à conclusão que a pessoa era ou não era aquilo que eles pensavam. E os desertores era o que ele decidia que era desertor. Agora sim, se a pessoa saía do país e depois voltava, era presa para interrogatório. E nesse interrogatório que eles chegavam à conclusão se a pessoa era inocente ou culpada. Mas toda pessoa que saía do país era considerado traidor, porque não se dava para o seu país, porque a gente tem que ser patriota. Então, isso é uma das coisas que minha mãe falava, que tinha. Eu era criança quando nós saímos da Rússia, mas a minha mãe contava muitas coisas. Assim. E aquilo que eu escutava, enquanto ela contava para os outros, a gente acaba guardando. Claro, né? E o episódio lá da Montanha Vermelha, que chama? Ah, sim. Existe um local chamado Krasny Perikop, que é montanha ou Monte Vermelho, sei lá. Minha mãe contou que ela viu, inclusive, as pessoas sendo encaminhadas cercada de soldados russos, e ela perguntou para o que era, né? E eles falaram, não, eles estão levando lá. No dia seguinte, a minha mãe soube, por outros, assim, contando, né? Que foram levadas 2.000 pessoas para aquele local e o Stalin mandou exterminar porque eram tudo traidores. E eram 2.000 pessoas. Então, essas coisas, que nem eu falo, dizem dos judeus, mas existiram muitas atrocidades na Rússia na época do Stalin. Muitas atrocidades. Mesmo assim, apesar de tudo isso, havia pessoas que adoravam ele. Loucura, né? É que nem Hitler. Hitler também tinha pessoas que eram fanáticos por Hitler. E o Hitler fez atrocidades que não dá... Você vive a vida inteira, você não consegue contar tudo. Eu li um livro um clássico chamado Em Busca de Sentido, de um psiquiatra austríaco, acho que ele é, judeu, sobrevivente a 4 campos de concentração. E ele fala, né, ele escreveu a logoterapia, né, que é Em Busca de Sentido, né, e tal.
E no fim ele termina o livro e a gente fica realmente com um silêncio muito grande, porque ele diz, né? A humanidade já provou o que é capaz. Tem um livro da seleção que contou a história do Hitler, assim, que é muito... Eu não lembro o nome. Mas o mais famoso livro que conta do Hitler é chamado Mein Kampf, Meu Campo. Que conta muito a história do Hitler, das atrocidades que ele fez. E tem um livro escrito por um que foi comandante dele, que eu não lembro o nome do livro, mas ele conta a história do Hitler, que particularidades que eu não consigo lembrar o nome, mas eu li esse livro e ele foi escrito pelas seleções, sabe, seleções daquele parte dos livros. Meu Deus, ele era médico do Hitler e ele contou muita coisa dele. Muita coisa, as atrocidades que ele que falou, que o Hitler era doidinho de pedra, que ele levantava às vezes de manhã, procura tal pessoa. Mas não pode ser normal, né? Então, Deus é único, é para nós. Então, não é que eu não tenho religião, eu tenho. Eu fui batizada, frequentei igreja, quando não tinha igreja ortodoxa, que eu fui batizada ortodoxa, eu frequentava a igreja católica. Para não sair, não sair, para fazer a minha oração, pedindo a Deus que Ele não precisa me fazer rica, precisa apenas me dar a sabedoria para eu saber aprender a viver. É só isso. Então, aqui encerra a minha história. Muito obrigada, dona Tamara. Nada, uma boa noite para a senhora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Tá. Eu espero que gostem. Com certeza. Uma boa noite para vocês. Eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.